Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai assistir essa aula, esse vídeo. Peço licença aos meus amigos internautas novamente para me reportar, em especial aos meus alunos, os estudantes da disciplina de Introdução à Rede de Computadores do curso técnico na modalidade subsequente, técnico informática, na modalidade subsequente, ofertado pelo Instituto Federal do Tocantins do Campus Palmas. Essa aula trata-se da nossa quinta aula, aula referente à última sexta-feira, que foi feriado, né? E nós concordamos, eu disse a vocês que para que nós não perdêssemos de todo o feriado, que nós iríamos então gravar a aula para que vocês pudessem assistir e obviamente nós não perdêssemos a sexta, né? Então fiquem atentos, nessa aula nós falaremos algum nível de detalhe maior sobre a arquitetura TCP/IP, já falada em aulas anteriores, né? Espero que tenha assistido os últimos 4 links que eu postei das últimas 4 aulas, e essa então seria a nossa quinta aula. Bom, eu vou abrir a aula só reforçando que a nossa aula, a quinta aula de fato, né, que foi que aconteceu na última sexta-feira, sem ser essa do feriado na outra, nós fomos a um evento na Universidade Luterana, né, no Centro Universitário Luterano aqui de Palmas, e lá participamos de um mini curso sobre Scrum, né, uma metodologia de desenvolvimento de sistemas, de modelagem de sistemas. Lembro a vocês que aquela aula, aquele momento de aula, né, fora do campus, também resultou numa avaliação, um processo avaliativo, e eu ainda espero os relatórios de cada um de vocês para que a gente possa computar a nota ou 0 ou 10, né? O relatório já deveria ter sido apresentado, mas eu aguardo esse relatório ainda até a próxima sexta, beleza? Muito bem. E na aula de hoje, né, nesta aula, efetivamente nesta quinta aula, nós falaremos sobre TCP/IP e, obviamente, ao final nós teremos uma pequena atividade a ser desenvolvida. Ok, pessoal? Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de rede de computadores, pessoal, eu vou tentar abstrair o máximo possível, porque tem um aspecto teórico de rede de computadores que me perturba. Sabe, que eu acho que, hoje eu tenho certeza que é uma coisa muito importante, mas em determinadas situações, nós precisamos entender e fazer acontecer, ou seja, nós precisamos, mais do que saber o porquê, nós precisamos saber como, né? Então, eu vou direcionar os esforços dessa aula, assim como as outras, em mostrar para vocês como fazer as coisas em detrimento algumas vezes do porquê, né? Na verdade não do porquê, mas o que tem por trás desse fazer das coisas, tá certo? Então eu vou esconder, na verdade eu vou esconder um pouco de vocês algumas minúcias chatas, né, dessa área de rede de computadores. Então veja só, você deve ter ouvido falar que existe, me ouviu falar, né, nas aulas, que existem várias arquiteturas de redes, topologias, padrões, e existe um modelo de referência, que é o modelo OSI, que tem 7 camadas, que também já foi apresentado para vocês em vídeo, e existe a arquitetura TCP/IP. Bom, esta arquitetura na verdade, formada por um conjunto de protocolos de comunicação, protocolos, aquilo que nós já comentamos em sala de aula, né? Ou seja, regras que devem ser seguidas por máquinas, né? Ou pessoas, se querem, no momento em que elas querem se comunicar. Então, uma pessoa quer se comunicar com a outra, tem que seguir um determinado protocolo. E uma máquina também, né? Não foge à regra, só que o protocolo que a máquina segue é estupidamente mais simples do que o protocolo que uma pessoa pode seguir, né?
Então, esse conjunto, um grupo de padronização, que padroniza a internet, que é o chamado IETF, ele criou esta arquitetura, esse conjunto de protocolos, denominado TCP/IP. Bom, o nome vem dos dois protocolos, do nome dos dois protocolos mais importantes dessa arquitetura, que um é o TCP e o outro é o IP. Bom, TCP quer dizer Transfer, ou Transmit, como queira, Control Protocol, certo? É o protocolo de controle de transporte, certo? Na verdade, Transport Control Protocol. E o IP é o Internet Protocol. Ou seja, na verdade, sem esses dois caras e muitos outros que fazem parte dessa arquitetura, você não teria hoje, você não acessaria seu e-mail, você não acessaria seu WhatsApp, você não abriria páginas web, enfim, você não teria a internet do jeito que nós temos hoje, certo? Então, se nós temos a internet hoje, é graças a esse conjunto de protocolos. Muito bem, isso basta, né, para a gente saber agora, isso é mais do que suficiente. Agora, o problema é, se esses camaradas são de verdade os que fazem a internet, como é que de fato eles funcionam? Então, hoje nós vamos aprender um conceito muito simples e que eu quero que vocês fiquem bem na cabeça de vocês. Embora a gente já tenha feito alguns exemplos disso em sala, sempre que eu quiser me conectar, né, conectar o meu computador com outro computador, eu vou precisar ter duas informações muito importantes. A primeira é o endereço do outro computador. E esse endereço, quem me dá esse endereço? Quem me dá esse endereço é justamente um desses dois protocolos que fazem parte da arquitetura TCP/IP, que é o chamado IP, que é o protocolo da internet, né? Esse protocolo é que gera aquele número, né, que tem 4 partes separadas por pontos, né? 192 ponto, 168 ponto, não sei o que, ponto, não sei o que, né? Ou 200 ponto, não sei o que. Enfim, este aí é o chamado endereço IP, aquele que identifica unicamente uma máquina na rede mundial. Então, eu preciso, para comunicar, para conectar uma máquina na outra, eu preciso deste endereço, ou seja, o endereço IP, e preciso de uma coisa chamada porta de comunicação. Cara, essa questão de porta, para entender, por isso que eu botei essas duas imagens aqui na minha tela. Vamos imaginar o seguinte, essa primeira imagem aqui, ó. Essa primeira imagem, eu nem sei se dá para aumentá-la aqui, deixa eu até ver se dá para aumentar, eu acho que, não sei, deixa eu ver, acho que até que dá, deixa eu aumentar essa aqui. Pronto, né? Então, esta primeira imagem aqui, ó, que eu estou destacando ela, você vê o que nela? Você vê 2 ônibus, né? Então, você veja que hoje, 2 ônibus daqui de Palmas, inclusive, você vê que os ônibus hoje eles são identificados por, além do número, do nome aqui, né, da linha, o FT, aqui é centro, parece que está escrito, aqui tem um número 1, aqui eu não consigo ver qual é o número, mas eles têm um número. E hoje, quando você vai pegar um ônibus, você diz, eu vou pegar o 30, vou pegar o 20, né? Então, você se refere ao ônibus por um número inteiro. Você não vai, eu vou pegar o 20.1, o 20.32, você não fala isso, né? Eu vou pegar o 20, eu vou pegar o 30 e tal. Então, veja, se eu quiser sair de uma estação para outra, primeiro, eu vou precisar saber qual é a estação onde eu estou. Eu estou na Apinageres, sei lá como é o nome daquela estação, e quero ir para a estação Tupinambá. Então, eu sei qual é a minha origem e sei qual é o meu destino, ou seja, eu sei onde eu quero chegar. Portanto, eu tenho o meu endereço final, né? Agora, eu preciso saber naquela estação, porque naquela estação chegam vários ônibus, né? Então, aquela estação recebe vários ônibus. Então, ele vai receber, por exemplo, o ônibus 10, o da linha 10, o da linha 20, o da linha 30, o da linha 40, mas de repente não recebe o da linha 50. Ora, se eu estou num local onde só passa a linha 50, significa dizer que eu preciso, para eu me conectar lá com a estação Tupinambá, eu já sei que a Tupinambá é onde eu quero chegar, só que eu preciso que a Tupinambá aceite o ônibus ou receba o ônibus 50.
né? Eu preciso que ela permita que o ônibus 50 chegue lá. Se o ônibus da linha 50 não passar pela Tupinambá, eu não vou conseguir me conectar com a Tupinambá nunca, usando o ônibus 50, certo? Então, pegando esse conceito de estação, obviamente essa abstração, né, de estação de ônibus, você imagina agora que essa estação de ônibus é um computador. Então, um computador pode receber conexão de vários lugares, né? Só que para eu identificar para onde vai dentro do computador cada uma das conexões, é preciso que eu saiba, essa conexão vem da linha 10, da linha 20, da linha 30, da linha 40. Eu preciso estar, o computador que vai receber essas conexões, precisa estar preparado para receber essas linhas, né? Então, a porta, a chamada porta de comunicação, é exatamente isso, é um número inteiro, certo? Que normalmente está entre o número 1 e o número 1024, são as chamadas portas de serviço, né? Então, um computador, para receber conexões, ele precisa aceitar, ele precisa estar configurado para aceitar conexões em determinadas portas de serviço. Ou seja, precisa receber determinadas linhas de ônibus, certo? Senão, não vai adiantar. Eu não sei se você lembra que a gente tentou usar o protocolo, o aplicativo SSH, lembra? Para conectar em um determinado IP, e a gente lá no final dava "-P 8086. Na época eu expliquei para vocês, esse "-P é uma porta. Coloca o casaco, tira o casaco, né? Ou seja, numa alusão ao Karate Kid, né? Coloca o casaco, tira o casaco, digo, só engula isso por enquanto. Pronto, chegou a hora da gente saber o motivo. Então, o "-P, naquele momento, indicava que o computador com o qual eu estava me conectando, ele aceitava conexões vindas da linha 8086, portanto, aceitava conexões na porta 8086. Se fosse chegar um ônibus lá naquele computador, o ônibus chegaria endereçado, ou seja, o número aqui do ônibus seria 8086. Se fosse qualquer outro ônibus, teria que passar direto, ou então ia chegar lá no computador e iria dar marcha ré, daria meia volta, porque o computador não iria aceitar de forma nenhuma um ônibus com um número aqui que não fosse 8086. Certo? Então, alusões ou comparações à parte, o que é que você precisa para conectar uma máquina com outra? Você precisa, usando obviamente a arquitetura TCP/IP, você precisa do endereço da outra máquina e a porta de serviço que a outra máquina possui, ativa, né? Então, companheiros, como agora que eu vou saber como que eu vejo no meu computador Linux, né? Unix de uma forma geral, como que eu vejo quais são as portas de serviço que estão ativas, que estão recebendo ônibus, né? Que estão recebendo conexões. Eu faço assim, ó, o comando aí, anotem que esse comando vai fazer parte da atividade, netstat -an. E aí eu coloco aqui, vou nem colocar o mole, não, que é para não direcionar vocês. Então é só, netstat -an, olha lá, mostrou um monte de coisa. Você vai lá para cima, rolando com o mouse, e você vai perceber que em determinado momento, né, por enquanto aqui ainda não, mas em determinado momento ele vai dizer, ele vai mostrar as portas de conexão. Não sei se vai acabar aqui, não, acabou que eu vou ter que mostrar assim, netstat -an, pipe, que é esse símbolo em pé aqui, ó, não esqueça, tá? Ele fica do lado do shift, ou seja, no teclado do lado esquerdo, não sei se dá para vocês verem aqui, fica bem aqui, ó, mais ou menos, tá? Bom, não sei se deu para ver, mas fica no canto inferior esquerdo do seu teclado do lado do shift. Então, pipe more é para ele mostrar, em vez de passar a listagem toda para cima, ele vai mostrar tela a tela a listagem do comando netstat -an. Então você nota que é essa primeira parte do comando aqui que nos importa. Então você vê que ele mostra aqui, dentre outras coisas, eu vou até aumentar a tela, até botando por cima da minha imagem, até para ficar
para você poder visualizar melhor. Repetindo, o comando está aqui. Ó. Então, observe lá. O meu computador, né, tem esse IP aqui. Ó. Então, nota que o computador que eu estou mexendo agora tem o IP 192.168.1.34 e ele está tem esta porta aqui ativa, ó, que está conectada com este outro IP nesta outra porta. Mas o que é que a gente pode ver de portas que estão escutando, tá vendo? Que estão no estado de listening. Ou seja, quais são as portas da minha estação de ônibus que eu estou usando para escutar as informações que vêm de outros computadores, que eu estou aceitando conexão. Aí você vai olhar direitinho e vai perceber o seguinte, que eu tenho aqui a porta 53, tenho a porta 789, a porta 22, a porta 631, a porta 445, a porta 139, a porta 5900. Veja que cada uma dessas portas, todas elas estão na minha máquina. Então, quer dizer, é a minha estação de ônibus, né, se eu continuando a comparação, que está recebendo as linhas 53, 789, 22, 631, 445, 139 e 5900. Veja, sempre números inteiros, né? Então, veja só que se alguém quiser conectar na minha máquina, só vai poder conectar nessas portas aqui, ó. Certo? Então, qualquer outra conexão que vier para a minha máquina, que não tiver lá no rótulo da conexão, lá na testa do ônibus, não tiver um desses números aqui, ó, primeiro que vai ter que ter o IP da minha máquina, né? Ou seja, como eu disse, para conectar dois computadores usando o TCP/IP, você precisa do endereço e da porta. Certo? Perceberam? Então, com este comando, que repetindo é o netstat -an, né, pipe more, você vai ver o que? Todas as portas que estão abertas, ou seja, que estão configuradas e, portanto, permitindo conexão na sua máquina. Beleza? Joinha. Essa era uma coisa. Agora, imagina que você quer ver em outras máquinas, quais são as portas que existem em outras máquinas. Bom, que não a sua, né? Existem várias formas de fazer, mas eu não vou mostrar só uma, porque as outras formas, ao testar, pode caracterizar que você está fazendo uma espécie de ataque, né, na máquina ou nas máquinas que você estiver testando. Esse ataque é mais conhecido como scan de portas, muito usado por um hacker para verificar qual tipo de conexão o computador que ele está querendo atacar está permitindo. Então existem formas de fazer isso, mas por razões óbvias, estamos no primeiro módulo e tal, e como você vai testar isso na sua casa nesse primeiro momento, eu não vou mostrar as outras formas. Eu vou mostrar formas mais simples que são feitas de maneira manual. Então imagine o seguinte, supondo, né, que eu queira saber o site da UOL, né? Qual o IP do site da UOL? Então, a primeira coisa, para eu saber qual o IP de um determinado site, existe um outro comando que é o segundo comando da aula de hoje. Olha lá, também de rede, né? Você coloca host e o nome do site que você quer. Então, observa que ele vai resolver e vai dizer aqui, ó, o site da UOL tem este endereço aqui, ó, IP. Então, para qualquer site que você imaginar, vamos colocar aqui, bol.com.br. Vai te dar o IP do BOL, tá? São 3 IPs, né? Supondo que ele vou colocar aqui agora google.com. Aí veja qual é o IP do Google, tá certo? Então, o comando host, H-O-S-T, espaço o nome da URL, né? O nome do site, te retorna o IP. Bom, com base no IP, tu podes usar um outro comando, que é o telnet. E aí vamos imaginar o seguinte, ó, eu quero saber, nesse site do Google aqui, ó, que é 216, como está o da UOL, né? Da UOL está ali marcado, 200.147.67.142. Bom, esse comando telnet é um comando parecidíssimo com aquele SSH, só que ele serve para outras coisas também. Bom, o primeiro, o telnet é o antecessor do SSH.
ele serve também para eu fazer o login remoto nas máquinas, como nós fizemos, né, nas aulas lá no laboratório, só que fizemos com SSH, que já tem aspectos relacionados à criptografia e tudo mais. O Telnet não tem, por isso ele já foi deixado de lado há muito tempo. No entanto, para diagnóstico ele funciona bem, diagnóstico de portas abertas. Por exemplo, eu sei que esse endereço aí é do site da UOL, porque eu acabei de fazer ali, host www.uol.com.br. Eu sei também que se é do site da UOL e eu abro página da UOL, então vamos ver aqui, deixa eu ver se eu estou com o navegador aberto. Se eu abro aqui, se eu consigo fazer www.uol.com.br, veja, se ele abre uma página, né, significa dizer que há uma probabilidade muito grande de que exista um serviço, ou seja, existe uma porta, né, permitindo que eu me conecte neste IP aí. Agora, qual é a porta? Aí a pergunta que não quer calar é: qual é a porta? Aí eu vou dizer para vocês, existe uma tabelinha, que daqui a pouco eu mostro onde você encontra essa tabela no sistema, que mostra quais as portas vinculadas aos serviços de internet. Então, por exemplo, o serviço de abertura de página de acesso web, a porta, na esmagadora maioria das vezes, se não for alterada, né, por quem instalou o serviço no servidor web, é porta 80. Né? Então, se eu quiser me conectar numa estação de ônibus, é aquela estação de ônibus, e eu quiser, obviamente, abrir página daquela estação de ônibus, eu teria que mandar um ônibus para lá na porta 80. E ela teria que estar recebendo esse ônibus. Então vamos ver aqui, como é que eu faço para saber se o site da UOL está recebendo conexões na porta 80? Telnet, o IP do site da UOL, espaço 80. Veja o que é que ele me disse aí. Ele começou com uma mensagem tentando conectar, depois disse conectado e pronto. O que significa dizer isso? Que existe, de fato, a porta 80 disponível neste IP. E não podia ser diferente. Se não existisse, obviamente que a mensagem não ia dizer conectado aí, certo? Bom, como é que eu saio daqui? Basta, caractere de escape é Ctrl, que esse chapéuzinho é o Ctrl, e aí fecha colchete. E aí dá um Enter. Veja que ele cai no prompt do Telnet, aqui você dá um Q e volta para o prompt. Beleza? Ah, Cláudio, eu queria ver no site da Google. Tá bom, então vamos trocar o IP aqui e vamos ver se o site da Google tem página, o serviço web da Google, se está na porta 80 mesmo. Né? Então vou pegar aqui, o IP é esse. Copio ele e vou colar ele bem aqui. Pronto, e vou dar um Enter. Veja aqui, certeza que como eu consigo abrir a página do Google, é certeza que serviço de página está na porta 80. Então, qualquer site, ou pelo menos a grande maioria, que esteja disponível na internet, possui porta 80. Ah, Claudio, e o site da escola? Vamos ver aqui, host palmas.ifto.edu.br. Qual é o IP? Vamos aguardar, ver se ele vai nos dar, ver se ele vai nos responder, ou se está fora do ar, né? Pode ser que esteja. Opa, já que não conseguiu resolver, vamos tentar então www. Vamos ver se ele responde. Vamos aguardar. Como demorou demais, o que é que acontece? Muitas vezes o serviço de host não fica disponível, né? Ou seja, até para que a gente não possa encontrar o IP de forma tão fácil. Mas muitas vezes, se você não souber o IP, você pode tentar fazer assim, pode tentar fazer pelo próprio nome. Então vamos ver assim, Telnet, Palmas e FTO Edu BR, porta 80. Vamos ver se tem? Vamos ver. Na verdade, veja que no site da escola já existe um mecanismo de proteção que não permite esse tipo de verificação, mas certeza que existe porta 80. Né? Se tiver no ar, até ver aqui, né? Se eu conseguir abrir aqui, palmas.ifto.edu.br. Vamos ver se vai abrir. Se não abrir é porque realmente saiu do ar mesmo agora.
realmente saiu do ar. Então, não é mecanismo de proteção não, como eu pensava, né? É realmente que o site não está no ar, tá certo? Mas se você pensar em outro site qualquer, vamos lá, tentar resolver aqui, host, sei lá, www.secad.gov.to.br, eu acho que é isso, sei lá. Não sei como é que é esse domínio das secretarias aqui, talvez não. www, talvez seja secad.to, não sei, não vou saber. Vamos colocar domínios mais normais aqui, mais normais que eu digo, mais triviais, né? Vamos lá, sbc.org, ver se esse aqui vai. Aguardar também, demorou demais. Olha, vamos ver se eu tô sem internet aqui, né? De repente não, tô com internet normal, que é normal mais ou menos, mas vamos tentar outro aqui, não tô acertando os domínios, sei lá. Você pode usar um outro qualquer aí na sua casa, porque não me ocorre nenhum aqui mais sugestivo. Deixa eu ver, unb.br, deixa eu ver esse aqui. Pronto, unb.br resolveu aqui, tá aqui o nome, o site, o IP, né? Eu posso então copiá-lo e fazer o telnet na porta 80, trocando apenas o endereço aqui, certo? Aí veja que ele vai conectar também, porque existe obviamente uma página lá na porta, ou seja, existe uma conexão, uma porta 80 esperando conexões dentro desse IP aí, tá certo, pessoal? Então veja só, netstat-an pipe more para ver as portas do seu computador, telnet, tá? Para se conectar em determinada porta de outro computador, para ver se está conectado, se existe ou não, e o host, né? Para verificar ou para saber qual o IP de um determinado site da internet que você queira, obviamente, saber, queira verificar qual é o IP dele. Tá certo? Então, 3 comandos que nós aprendemos na aula de hoje e 3 comandos que nos ajudam a identificar essas coisas. Então, vamos só ver o seguinte. Todos nós, ou a grande maioria de nós, usa, por exemplo, o Google como serviço de resolução de nomes. Então, existe um site do Google, até pinguei nele aqui agora, eu uso muito, um IP chamado 8.8.8.8, veja, né? Ele tá, o ping é um comando que nós já aprendemos, veja que ele está pingando. Minha internet aqui está bem ruimzinha agora, mas enfim, está pingando lá. Ora, se existe esse site, eu poderia então verificar, será que tem porta 80 nesse site? Então, vamos ver aqui, ó, 888. Você vai ver que ele não vai dar aquela mensagem de conectado. Por quê? Porque é o tipo, esse 888 é o tipo da estação onde o ônibus 80 não chega. Percebeu? Não chega. Qual é o ônibus que chega aqui? Bom, aí isso aqui porque eu sei. Esse IP é destinado a um servidor de DNS, que é um serviço para resolver nomes. Ou seja, quando você digita lá no seu navegador www.google.com, na verdade o seu navegador não acessa o Google por esse nome. Ele simplesmente pede para esses servidores de nomes resolverem, ou seja, transformarem esse nome com www em um endereço IP. Cada www, como a gente viu com o comando host, é associado a um endereço IP, né? Então, esse serviço chamado resolução de nome, ou de DNS, ele faz isso para você. Então, lembrando, você só se conecta numa máquina com o IP e a porta. Quando você abre o navegador, você não digita IP nem porta, digita o nome. Ora, o nome é transformado em IP pelo DNS. E a porta? Ora, se é um navegador, você quer abrir página. Se quer abrir página, a conexão vai ser feita na porta 80, porque para acessar páginas, tem que se conectar na porta 80 sempre. Beleza? Agora, se a máquina não tem o serviço de porta 80, ele pode ter outro serviço qualquer. No caso desse IP 888, ele tem um serviço que está na porta 53, que é o chamado serviço de DNS. Veja, aí ele conecta, dá aquela mesma mensagem que dava em máquinas que tem porta 80. Então veja só, enquanto o Google
que é esse IP aqui que a gente tentou anteriormente. Cadê? Este aqui tem porta 80, certo? Mas, no entanto, ele não tem porta 53. Veja que ele não conecta. Veja que a máquina só tem porta 80, não tem porta 53. Não aceita a conexão de ônibus 53. Por outro lado, o 888 não tem porta 80 e só tem porta 53. Perceberam? Então, é uma dupla dinâmica aí. Sempre IP associada à porta. IP associado à porta. Sempre. Sem essas duas coisas, e eu quero que vocês gravem bem isso, porque na próxima aula que nós teremos, que é na próxima sexta-feira, nós vamos aprender a instalar serviços básicos e nós vamos ter que lembrar desses conceitos de IP e porta. Tá certo? Então, lembrando a vocês de novo, toda vez que eu vou me conectar, eu preciso de um IP e de uma porta. Agora, para saber a porta, como eu disse para vocês no início da aula, você tem uma cola aqui, ó, /etc/services, né? Este arquivo aqui. Então, você edita, pode colocar aqui gedit, se você estiver mais acostumado. Como eu disse para vocês, falei em sala de aula, eu não gosto muito de editores gráficos, principalmente para editar códigos de programa e arquivos de configuração. Então, como esse cara aqui é um arquivo de configuração, eu vou usar esse Pico mesmo, que é mais leve e tal, um editor que não precisa abrir gráfico nenhum. Então, veja, aqui tem a cola toda, você vê, aqui tem o nome do serviço, nesta coluna aqui, na primeira coluna, e nesta coluna aqui, a porta do serviço. Olha só, então esse TCP-MUX, porta 1, Echo, porta 7, Discard, porta 9, e assim vai, vários serviços. Bom, o que a gente usou até agora foi o quê? Vamos lá, usamos porta 80, aliás, usamos porta 53, tá aqui, ó, DNS, serviço de domínio, tá vendo? Usamos porta 80, aqui, ó, HTTP, que é protocolo da pilha de protocolos TCP/IP, só que é o chamado protocolo da web. É esse protocolo que permite que você faça páginas web e visualize páginas web, né? E assim vai. Outras portas que nós usamos, mais direcionadas, nós usamos a 22, que foi a porta do SSH, aqui, ó, SSH, lembra? Que é a porta que permite conexões SSH. Só que no nosso exemplo da última aula que nós tivemos, nós fizemos um SSH escolhendo uma porta modificada. Por quê? Porque o computador com o qual a gente queria se conectar tinha o serviço de SSH, só que não estava na porta 22, estava na porta 8086, lembra? Por isso que a gente colocou aquele "-p". Pois é. Então, hashtag fica a dica, IP e porta, né? Leiam qualquer informação que você possa sobre essa dupla, né? Que a gente costuma chamar IP e porta. Então, vamos dizer assim, a esse conjunto de IP e porta tem um nomezinho bonitinho pra caramba, que eu quero só que vocês deixem isso na memória. IP e porta permitem uma conexão. Então, o nome dessa conexão nós chamamos de socket. Socket, S-O-C-K-E-T, socket, né? Então, na verdade, para que você estabeleça uma conexão, você precisa criar um socket, uma ligação lógica entre as duas máquinas. E essa ligação, esse socket, só é possível ser criado se você souber qual o IP que você quer conectar e qual a porta de serviço que esse IP disponibiliza. Beleza, senhores? Muito bem. Bom, eu vou ficando por aqui, né? Esse é o resumão da nossa aula que aconteceria na sexta passada, que foi feriado, e a nossa atividade é a seguinte: eu quero que cada um de vocês execute cada um desses comandos, só foram 3, né? netstat-rn-an pipe more, host e o nome da URL ou do site que você quer, e finalmente o telnet, né, com o IP e a porta em questão. Então eu quero que cada um de vocês execute um netstat-an more print screen e suba lá para o seu Google Drive dentro da pasta específica, né? Tem muita gente que não está fazendo isso, tá?
Então, vocês compartilharam a pasta comigo, IRC, underline, seu nome. Lá dentro dessa pasta, você cria outras pastas. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6 e assim vai. As atividades da aula 5, por exemplo, você vai colocar dentro da pasta aula 5, que vai estar dentro da pasta IRC com o seu nome. Lembrando que, uma vez compartilhada a pasta IRC com o seu nome comigo, não precisa compartilhar mais nenhuma das pastas que você vai criar dentro. Então, para efeito de organização, coloquem, né, tudo divididozinho, porque se não tiver divididozinho, eu tive fazendo uma contabilização nesse último final de semana, e tem muita gente que eu sei que estava na sala, fez os exercícios, mas que não postou corretamente, portanto, está com 0, né? Um 0 em todas as 4 atividades, porque eu não consegui encontrar a atividade dentro do local combinado, beleza? Então, tenham atenção para isso, ok, pessoal? Então, no mais, é isso. Essa atividade é um print screen do netstat -a n pipe more, e eu quero que vocês testem o host com pelo menos 5 sites para poder resolver o nome, e quero resolver o IP do site, né? E depois quero que façam telnet na porta 80 e na porta 53, né? Para cada um desses 5 sites. Então, assim, você vai escolher, por exemplo, Google Wall, sei lá, Casas Bahia, enfim, 5 sites. Aí faz host para os 5 sites, pega os 5 IPs. Aí depois faz telnet para o primeiro IP, porta 80. Telnet para o primeiro IP, porta 53. Telnet para o segundo IP, porta 80. Telnet para o segundo IP, porta 53. E assim vai até o 5º. Um print screen, né, de cada tela dessa, e sobe isso lá para o Google Drive. Ok, pessoal? É isso aí. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até sexta-feira, que não é feriado, hein? Feriado é quinta, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus. Tchau.